Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 14 de novembro. Vamos estar aqui refletindo o versículo que está em Salmos 18. Na verdade, dois versículos, versículo 31 e 32. O salmista diz: Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Eh, Lendo isso que o salmista escreveu, eu pude ficar meditando nesta palavra e me lembrar de tantos momentos que passamos, só eu e ele. É, o Deus que abriga seus filhos, que nos auxilia no momento de fraqueza e nos fortalece, fazendo das experiências difíceis aprendizado de aperfeiçoamento. Uhum. Eu parei até de reclamar de algumas situações que eu passei, pois pude ver a mão protetora do Senhor, guiando-me para um lugar seguro. Você pode reclamar dos problemas ou aproveitá-los como trampolim para ficar mais perto de Deus e assim experimentar como é bom passar o processo com Ele. Pois ele não só nos guarda, como também fortalece nossos pés e nos guia por um caminho perfeito. Esta é a diferença que tantos questionam sobre andar com Deus, se vale a pena estar com Jesus, caminhando com Jesus, se vale a pena servir a Deus. É esta é a questão. Você, quando consegue de fato ter uma vida com Deus, você experimenta desse cuidado que só Ele pode oferecer. É interessante que este é o significado até do nome da minha filha. Quem é Deus como Senhor? Quem é Deus como Senhor? E justamente no testemunho que já tem aqui no canal, se você ainda não pôde assistir, lá é vídeo mesmo. Alguns estão mais antigos, né? Mas está lá na playlist de testemunhos, falando tudo sobre a maternidade. E ali eu pude compartilhar um pouco do que Deus fez. E quando eu vi que o significado da minha filha era quem é Deus como Senhor, isso se tornou tão, falei, tudo a ver, porque eu pude ver a boa mão do Senhor em todos os detalhes, em todos os detalhes. Foi num período difícil, foi num processo difícil, foi em meio a perdas, a traumas, sabe, descobrindo coisas novas durante a gestação, e todos aqueles desafios, na verdade, estavam me levando mais próxima do Senhor, estavam me colocando mais pertinho do nosso Pai. E os desafios têm esse papel para quem é cristão, né? Porque a gente já gosta de andar com Jesus, amém, queridas? Você gosta de andar com Jesus aí? Diz para mim aí nos comentários. Eu gosto de andar com Jesus. É a melhor companhia que a gente pode ter. É a melhor, 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 melhor. E é bom caminhar com Jesus já diariamente. Mas quando as coisas apertam, aí que a gente quer mesmo ficar ali pertinho dele, coladinho. Se possível, até no colo ali, sabe? Esperando a tempestade passar, confiando que Ele está nos guardando, confiando que Ele está segurando a nossa mão. Porque é Ele que é a nossa fortaleza. A gente, sabe, a gente até tem apoio de amigos, familiares, mas uma hora eles podem falhar, uma hora eles podem não estar. Eu me lembro que me desestabilizou um pouco o fato de quando eu finalmente tive minha bebê, foi no ano que eu perdi a minha mãe. E isso me destabilizou.
porque eu colocava minhas expectativas em que minha mãe estaria comigo neste momento, em que ela me ajudaria, em que ela seria um norte para mim, para minha maternidade. Eu coloquei essas expectativas, é normal, é natural. Só que, infelizmente, não foi possível. E aí, por minhas expectativas estarem nisto, eu passei por um momento muito difícil depois do parto. Eu sozinha e Deus ali lutando contra a depressão, lutando, sabe? Mas graças a Deus que eu podia vir no meio disso tudo a mão do Senhor, que eu só não caí na depressão mesmo, porque eu via a mão do Senhor. Eu olhava para minha filha e via meu milagre nos meus braços. Algo pelo qual eu orei, pelo qual minha mãe orou, pelo qual muitas pessoas oraram. E ver minha filha ali no meu braço, sabe? Depois de todos os desafios, eu podia entender isso, que em Deus estava a minha força. E foi isso que me fez levantar dia após dia, cuidar da minha filha, cuidar de mim de certa forma, porque eu vi que eu estava indo para entrar em depressão e comecei a colocar Deus na minha filha. A gente era louvor o dia inteiro dentro dessa casa, o dia inteiro. A minha filha ama música, ama louvar. E eu falo que teve uma boa influência, porque era louvor, 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 louvor o dia todo, o dia todo. E, e fui saindo do meio desse caos, por quê? Porque quem era meu rochedo não era minha mãe. Minha mãe foi minha mãe. Minha mãe, ela foi abraço, ela foi carinho, ela foi, sabe, coluna, né, da casa, mas rocha, rochedo, onde a gente pode segurar. Não estou falando só porque ela já partiu. Eu tenho meu pai, que é uma bênção, que ainda está presente em nossa vida, que a gente pode falar com ele, pode pedir por oragem, mas rochedo é o Senhor. E a gente precisa entender isso, queridas, porque a gente acaba colocando em pessoas expectativas que só deveriam estar em Deus. Só deveriam estar em Deus. O salmista vem nos ensinar isso. Que ele, quem é rochedo senão o nosso Deus? Quem? Quem? Não tem. Deus coloca pessoas para nos abraçar, Deus coloca pessoas para chorar conosco, sim, mas em que nós podemos nos firmar naquele que é eterno, naquele que não passa. E esse mesmo Deus nos cinge de força e aperfeiçoa o nosso caminho. Esse mesmo Deus me faz eu estar aqui de pé, né? Buscando ser uma mãe que ensine a minha filha o caminho, assim como minha mãe ensinou, sabe? Me deu forças para não desmoronar, para continuar e me mostrando que sim, eu podia, com tudo que eu via na minha mãe, tudo que eu aprendi ali, aperfeiçoar meu caminho da maternidade, porque estamos vendo até em uma outra geração, né, diferente, muito diferente da criação que os nossos pais tiveram e nos deram, né? E Deus vai aperfeiçoando os caminhos, nos mostrando, direcionando para aquilo que nós realmente devemos fazer, e eu louvo a Deus por isso. Meu Deus, o que seria a minha vida sem Deus, a minha maternidade sem a mão de Deus? Eu entraria em parafusos, né? O meu casamento, o meu trabalho sem a mão de Deus, queridos. Eu costumo dizer que até mesmo no meu trabalho, eu posso contar com o primeiro costureiro do mundo, né? O primeiro costureiro do mundo foi Deus, quando ele fez ali roupas para Adão e Eva. Foi ele que fez, tá lá na Bíblia. E às vezes eu estou costurando e eu preciso de, sabe, algo novo, algo diferente, algo que eu não fiz, eu vou e busco. Já tive experiência de buscar na internet, não achar. E ali o Espírito Santo me guiar a fazer algo. Eu falei, puxa, puxa, sabe? Sim, é Ele quem aperfeiçoa meu caminho, é Ele quem me torna, queridas. Ele direcionando os nossos passos e nos fortalecendo, nos faz mães melhores. Não uma mãe melhor que a outra. Eu não sou uma mãe melhor que você, eu não sou mãe melhor que ninguém. Eu sou uma mãe melhor a cada dia do que eu já fui ontem, né? É o que eu procuro em Deus, ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, sabe? Uma cristã melhor. E
Tudo isso em Deus, aquele que é a nossa força, aquele que é a nossa rocha firme. Então, querida, quando tiver que agarrar, sabe, em, em algo que você sabe que dali você não cai, seja em Deus, que seja no Senhor. Você vai ter uma experiência, eu tenho certeza que você vai ter experiências profundas com Deus e de como vale a pena. Amém? Vamos orar? Senhor, como é bom poder descansar em teus braços de amor e assim viver a plenitude de tua presença. Presença esta que nos conforta, nos restaura, nos põe de pé após cada batalha vencida. A melhor coisa que podemos fazer é estar em tua presença. Continue conosco, Paizinho. Amém. Amém. Que o Senhor esteja conosco, queridas, que nos fortaleça na caminhada. É o desejo do meu coração para você e para a tua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Quero declarar a presença de Deus na tua vida, que você vai atrair a presença de Deus e vai ter experiências profundas com o Senhor. Obrigada por estar até aqui. Se você desejar, compartilhe esse áudio, né, nos grupos, nas suas amigas, onde você quiser compartilhar, para que esta palavra alcance mais corações, né, e mulheres sejam transformadas, renovadas, fortalecidas no Senhor. Obrigada a todas que têm chegado aqui novas no canal. Chame sua amiga para estar aqui com a gente. Mande lá, compartilhe o canal também. É um prazer a gente estar aqui junto. Eu creio que muito o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas. Muito obrigada e amanhã estamos aqui de volta em mais um Devocional Dia a Dia com a Palavra. Eu espero por você. Até lá.